bom dia! Pode chegar, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 8 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. Bom dia, claro, para você também, Kleber Werneck. E muito bom dia para você também, Daniela Parisi. E bom dia para você também que está nos assistindo, que a partir de agora vai ficar por dentro das notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. Vamos então aos destaques do dia. Inflação muda o cardápio dos brasileiros. Famílias estão consumindo produtos mais baratos e com menos nutrientes. Reclamações contra companhias aéreas internacionais quase triplicam no Brasil em 2022. Novas pesquisas afirmam que pandemia de Covid pode ter começado com a venda de animais no mercado da China. Terremoto nas Filipinas deixa pelo menos 4 mortos. Tudo isso a partir de agora. E a gente começa falando sobre os alimentos com poucos nutrientes que estão sendo mais consumidos nos últimos meses por conta, é claro, da praticidade e do preço. Com o aumento da demanda, os valores desses itens substitutos de uma boa refeição também ficaram maiores. O aumento da inflação dos alimentos esvaziou o carrinho de compras dos brasileiros e obrigou os consumidores a optarem por produtos com menos vitaminas. Com a alta procura, os itens considerados pouco nutritivos também passaram a pesar no bolso das famílias. Esses alimentos com baixo valor nutricional tiveram um salto nos preços, acima da inflação, nos primeiros 7 meses de 2022. De acordo com a prévia da inflação, entre eles se destacam o macarrão instantâneo, com alta de mais de 20%, a salsicha, com 7,1%, e as massas semiprontas, com 9,19%. Mesmo com a variação acima da inflação, esses produtos seguem mais baratos do que aqueles produtos considerados comuns, o que faz com que a compra seja mantida. A substituição do arroz pelo macarrão instantâneo, por exemplo, veio por causa da influência da valorização do dólar sobre o valor dos grãos. O aumento do preço do arroz fez consumidores com a faixa salarial menor fazerem a opção na hora da compra. As proteínas mais utilizadas no momento da substituição também são vilões da inflação neste ano, puxada pelos preços do leite longa-vida e dos ovos. O cenário contribui para o aumento da insegurança alimentar aqui no Brasil, o que passou a atingir 36% da população em 2021, de acordo com a Fundação Getúlio Vargas. E ainda falando desse assunto, o aumento no preço do leite, registrado nos 7 primeiros meses do ano, pode causar um efeito em cadeia e encarecer outros produtos derivados. E nessa lista estão chocolates, iogurtes, queijo e manteiga. O salto registrado no preço do leite longa-vida nos 7 primeiros meses deste ano foi de 57,4%. Mas a preocupação para os consumidores deve ser ainda maior. Isso porque a alta também deve impactar o custo de outros produtos derivados do leite, como, por exemplo, os chocolates. Por enquanto, ainda não houve o repasse integral dos reajustes para os valores do queijo, que teve aumento de 13,8%, da manteiga, que teve alta de 14,2%, e do iogurte, que subiu 3,26%. Os chocolates em barra e bombons registraram aumento de 6,59%. Especialistas alertam que esses produtos podem sim sofrer reajustes ainda maiores nos próximos dias. Isso porque o leite representa uma parcela importante para a produção desses produtos, o que vai pressionar os preços para cima. A indústria do setor ainda espera a movimentação do mercado para definir como será o repasse. Essas questões que a gente levantou desde o início do jornal envolvem economia e saúde. Afinal, as famílias precisam administrar o orçamento para que não faltem outras coisas que também são importantes no dia a dia, como higiene, transporte, por exemplo, e ao mesmo tempo se alimentar, encontrar aí um equilíbrio, né, Kleber? É o grande desafio, né, Dani? E por entender essa importância e também essa dificuldade das famílias, nós vamos conversar agora com um especialista no assunto, o nutricionista Diogo Sirico. Bom dia, Diogo, primeiramente, e obrigado por atender, o nosso convite. Bom dia, Dani. Bom dia, Kleber. Muito obrigado pelo convite. É um prazer poder participar aqui com vocês.
E, Diogo, a gente viu agora há pouco alguns exemplos de substituições, por exemplo, o macarrão instantâneo. Eu queria que você começasse fazendo um alerta para o nosso telespectador. Apontasse quais são essas substituições mais recorrentes e aquelas, né, que oferecem mais riscos justamente pela falta dos nutrientes necessários. Muito bem, Kleber. Então, o consumidor brasileiro sempre teve que se virar para conseguir dar conta da casa, da família, né, do bem-estar de todo mundo. E esse trabalho tem ficado cada vez mais difícil, principalmente com a alta dos alimentos. Como mostrado ali na reportagem, todos os alimentos tiveram uma alta. Porém, os alimentos in natura e os alimentos minimamente processados tiveram uma alta ainda maior do que aqueles alimentos ultraprocessados, aqueles chamados de baixo valor nutricional. Então, isso está fazendo com que a população, apesar de observar esse aumento do preço dos alimentos, ainda assim mantenha o consumo de alimentos ultraprocessados. Qual que é o grande problema nessa troca? Quando a gente deixa de consumir alimentos in natura, a gente deixa de consumir fibras, vitaminas, minerais, fitoquímicos, uma série de substâncias que não fornecem calorias, mas que são indispensáveis para a saúde, tanto física quanto emocional do ser humano. E aí a gente vai observar um movimento. A deixar de consumir alimentos in natura, consumindo mais alimentos ultraprocessados, deixando a desejar, assim, no consumo de nutrientes. Isso vai impactar não agora a curto prazo, mas sim a médio e longo prazo, porque a saúde dos indivíduos vai sendo depletada, vai sendo reduzida aos poucos, né? Então, o maior risco é essa questão da desnutrição ou até mesmo de deficiências nutricionais. Agora são 8h38, nós conversamos com o nutricionista Diogo Cirico e agora eu vou para a minha pergunta. Diogo, bom dia para você. Nós pedimos, é claro, que você nos dê algumas dicas de produtos, não tão caros, mas ricos em nutrientes, que era o que você estava falando agora, que podem ser bons aliados na hora de substituir os itens que têm se tornado inacessíveis. Muito bem, eu acho que a melhor dica que eu poderia dar para o consumidor brasileiro é que não existe alimento insubstituível. Quando nós falamos da saúde do ser humano, nós falamos da necessidade de oferecer uma série de substâncias, um grande número de nutrientes, vitaminas, minerais, fitoquímicos, fibras, enfim. Nos vegetais e nos alimentos in natura, nós temos tudo isso. Nós só precisamos fazer variação. Um dia come banana, outro dia come laranja, no outro dia come maçã, no outro dia come pera, no outro dia come kiwi. Vai pelo bolso, vai pela capacidade de compra, mas mantenha o foco nos alimentos que são minimamente processados. Frutas, verduras, legumes. Estão nesses alimentos a riqueza que o nosso organismo precisa. Então, a gente pode deixar de focar em 1, 2 ou 3 tipos de alimentos específicos e a gente foca no nosso poder de compra. Vai para o sacolão, vai para a verdureira aí da sua cidade, vai para o mercado que está mais em conta os preços e foca naquilo que você pode comprar. Mas foca nos alimentos minimamente processados, frutas, verduras e legumes. Pode comprar qualquer deles. Alface, beterraba, repolho, acelga, rúcula. Não existe o melhor. O melhor é que a gente faça variação dentro dos alimentos considerados saudáveis. Serão saudáveis os alimentos minimamente processados. Então, existe uma questão mística aí, em que as pessoas acreditam que existe um alimento que é bom, o outro é ruim. Na verdade, é o contexto da nossa alimentação que nos fornecerá a condição de saúde ou não, uma condição patológica. Então, nós devemos focar a nossa alimentação nos alimentos minimamente processados, deixando de consumir os ultraprocessados, como, por exemplo, os embutidos, os panificados, os produtos ricos em açúcar adicionado. Então, é essa consciência que o consumidor precisa ter. Ele não precisa focar num único alimento. Às vezes a gente ouve na internet por aí alguém falando assim, porque tal alimento é bom. Aí vai ver, o preço desse alimento é muito elevado. Então, vamos focar no nosso poder de compra, mas focando numa classe de alimento específico. Frutas, verduras e legumes. São eles que vão nos conceder boa condição de saúde. Legal. Nós acabamos de conversar aí com o nutricionista Diogo Cirico. Obrigado pela sua participação e principalmente por essas dicas valiosas, tanto na parte econômica e principalmente com relação à saúde. Muito obrigado, Diogo. Por nada. Obrigado também, gente.
As reclamações contra as companhias aéreas em 2022 já superaram os números de 2019, antes da pandemia. Entre as principais queixas estão cancelamentos, problemas no atendimento e dificuldades para o reembolso. Era para ser a viagem perfeita. Tava minha mãe, meu pai, minha irmã, meu sobrinho. O destino das férias em família foi Natal. O casal conta que deu tudo muito certo até a volta para casa. O primeiro voo do Rio Grande do Norte ao Rio de Janeiro atrasou 40 minutos. De lá, a família veio a São Paulo para daqui partir para Maringá, no Paraná, onde mora. Mas Chegou aqui, o avião já estava saindo. Era questão se eles tivessem esperado 5 minutos, a gente tinha conseguido pegar o voo, mas o avião estava saindo e a gente acabou ficando. Foi muito difícil para saber onde estava a bagagem, para conseguir uma informação para onde a gente tinha que ir, já que tinha perdido o voo, o que a gente ia fazer. Então, para conseguir pessoas que dessem informação, direcionassem para que lugar que a gente ia, foi bem complicado. foram 5 horas aguardando no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, para respostas sobre todas as pendências, entre elas a alimentação. Eu e minha família, a gente percebeu que só quem foi atrás, quem cobrou os funcionários, eles deram um voucher para janta. Caso não, as pessoas estavam saindo sem janta mesmo. Apesar de todo o estresse, a família não reclamou sobre a companhia em nenhum site ou órgão de defesa do consumidor. Mas tem muita gente que reclama, viu? Só nos 5 primeiros meses do ano foram registradas mais de 53 mil queixas contra companhias aéreas. E isso apenas em um site de reclamações. Esse número já supera o verificado em todo o ano de 2019, antes da pandemia. Em 2022, foram feitas aproximadamente 353 queixas por dia, principalmente por causa de cancelamentos, problemas com atendimento, dificuldades com pagamentos e reembolsos e questões relacionadas a milhas. O casal acredita que o que a família passou está relacionado à falta de comunicação e de profissionais. Não tinha profissional para explicar para onde ia, para direcionar. Chegamos lá embaixo, que mandaram a gente para a parte de baixo, e tinha somente 3 funcionários e muita gente em cima. Não conseguia responder, não conseguia falar com as pessoas. Então, essa questão de funcionário eu acho que interfere também. Mas o problema não seria atual e nem estaria relacionado à pandemia. Segundo o marido da Flávia, a falta de informação é uma questão antiga. Ele conta que bem antes da crise sanitária tinha um voo marcado para 7 da manhã e às 5 recebeu um e-mail que informava que o voo havia sido cancelado e nada mais. Liguei no aeroporto, ninguém me atendia, não consegui falar com ninguém. Eu falei, vou até o aeroporto, né, para ver o que está acontecendo. E fui até o aeroporto, porque eu tinha aula naquele dia. E aí no aeroporto eu fui informado que realmente o voo estava cancelado, mas que tinha um ônibus disponível para quem quisesse ir. Quer dizer, eles mandaram um e-mail dizendo que estava cancelado, mas ninguém me falou do ônibus. Então, se eu não vou até o aeroporto, eu não tinha ido para Curitiba. Se a comunicação é falha, atenção às informações a seguir. Diante de atrasos, o passageiro pode exigir reembolso integral ou pedir outro meio de transporte. Quando o voo atrasa, a companhia deve avisar ao passageiro sobre a nova previsão de partida a cada meia hora. Depois de 1 hora de atraso, a empresa deve fornecer internet e telefone. Após 2 horas, a alimentação deve ser ofertada ao passageiro. E depois de 4 horas de atraso, o cliente tem direito a transporte e hospedagem. O casal conta que a maioria dos passageiros do voo teve respaldo da companhia aérea. Ainda assim, fica difícil esquecer o estresse vivido naquele dia. No nosso voo tinha uma pessoa que estava viajando porque a mãe dela faleceu e ela tinha que chegar no velório da mãe. Então, assim, uma situação emocional já muito difícil. E aí ter que ficar procurando aonde vai, cadê a bagagem, o que vai fazer. Então, eu me coloco no lugar dessas pessoas, que para elas é muito mais difícil, né? Quando o passageiro passa por problemas como esses, pode buscar seus direitos em órgãos como o PROCON, com a apresentação de alguns documentos. O comprovante de pagamento da passagem, o número da reserva, se ele trocou e-mails, se ele trocou o WhatsApp, ele vai juntar esses documentos, mais um relato do que aconteceu, seus documentos pessoais, no site do PROCON, registrando essa reclamação,
a empresa é notificada. Se a companhia não responder em até 10 dias, um processo administrativo é aberto. Onde a empresa novamente é notificada ou ela será convocada para uma audiência online. Esses são os caminhos que o consumidor deve percorrer para reclamar de qualquer má prestação de serviço e, nesse caso, de transporte aéreo. Olha, e o Banco Central lançou 2 moedas comemorativas em alusão aos 200 anos da independência do Brasil. Uma de R$2 e outra de R$5. O detalhe que chama atenção é que pela primeira vez essas moedas serão coloridas. As vendas são feitas pelo site do Clube da Medalha da Moeda do Brasil, como nós vamos ver nessa reportagem. As moedas alusivas aos 200 anos da independência do Brasil são feitas de prata e cuproníquel. As moedas estampam importantes momentos ligados à data histórica. A de prata traz a imagem do Conselho de Estado, onde foi tomada a decisão de aconselhar Dom Pedro a romper com a coroa portuguesa. A de cuproníquel mostra a representação do Grito da Independência proclamado por Dom Pedro às margens do rio Ipiranga. No verso, haverá uma faixa em verde e amarelo. É a primeira vez na história que o recurso de cores é utilizado em uma moeda brasileira. Inicialmente, foram feitas 5.000 moedas de prata e 10.000 de cuproníquel. Elas poderão ser adquiridas por R$ 420 e R$ 34, respectivamente. As vendas são feitas pelo site do Clube da Medalha da Moeda do Brasil. E veja a seguir, novas pesquisas afirmam que o início da pandemia pode ter acontecido em mercado na China que vende animais vivos. E você vai ver também, terremoto nas Filipinas deixa pelo menos 4 mortos. Nós voltamos já. Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 8 horas e 51 minutos pelo horário de Brasília e a gente volta falando de pandemia. A média móvel de casos por Covid está em queda há 5 dias. Ainda assim, nas últimas 24 horas, o Ministério da Saúde confirmou quase 38 mil novos diagnósticos da doença. Vamos aos números atualizados. O país confirmou mais 351 mortes por Covid-19 em 24 horas. Já são contabilizadas cerca de 677.494 mortes pela doença desde o início da pandemia. Também foram registrados 37.914 novos casos de Covid-19 em um dia. São 33.659.879 diagnósticos confirmados. A média móvel de mortes está em 232 vítimas diárias. A curva apresenta tendência de estabilidade, com uma variação de menos 3% em relação a 2 semanas. A média de casos na última semana foi de 37.438 registros por dia. Os dados mostraram uma tendência de queda, com uma variação de menos 33% em relação a 2 semanas. E o assunto agora é a vacinação contra a Covid, já que o Brasil tem mais de 459 milhões e 546 mil doses aplicadas. Vamos entender melhor esse avanço olhando o nosso vacinômetro. Os dados são do Ministério da Saúde e também das Secretarias Estaduais de Saúde, portanto, dados oficiais. A primeira dose já foi aplicada em 84,35% da população. Já a segunda dose em 79,82% dos brasileiros. E a primeira dose de reforço em 51,26% das pessoas. 42% da população com idade entre 5 e 11 anos já está totalmente imunizada. Novas pesquisas afirmam que animais vendidos no mercado de Wuhan, na China, foram responsáveis pelo início da pandemia de Covid-19 que afetou o mundo todo. Em junho, a Organização Mundial da Saúde recomendou que os cientistas continuassem pesquisando todas as possíveis origens da pandemia de Covid-19, incluindo a teoria de um vazamento de laboratório. Mas 2 estudos recentes, que adotaram abordagens totalmente diferentes, chegaram à mesma conclusão.
O mercado de frutos do mar de Huanan, em Wuhan, na China, foi provavelmente o epicentro do coronavírus. Os estudos foram divulgados online em fevereiro, mas agora passaram por revisão e foram publicados nesta terça-feira na revista Science. Em um deles, cientistas de todo o mundo usaram ferramentas de mapeamento e relatórios de mídia social para fazer uma análise espacial e ambiental. Eles sugerem que, embora as circunstâncias exatas permaneçam obscuras, o vírus provavelmente estava presente em animais vivos vendidos no mercado no final de 2019. Os animais foram mantidos próximos e poderiam facilmente ter trocado germes entre si. O estudo, entretanto, não determina quais as espécies poderiam estar doentes. Os pesquisadores indicaram que os primeiros casos de Covid estavam centrados no mercado entre os trabalhadores que vendiam esses animais vivos ou pessoas que faziam compras por lá. Eles acreditam que havia 2 vírus separados circulando nos animais que se espalharam para as pessoas. E um forte terremoto de magnitude 7,1 grau sacudiu a ilha filipina de Luzon. O epicentro aconteceu em Abra, por volta das 9 horas desta quarta-feira, noite de terça-feira aqui no Brasil. Pelo menos 4 pessoas morreram e cerca de 60 ficaram feridas. Diversos edifícios foram danificados, como podemos ver nessas imagens. Um hospital foi esvaziado depois que o prédio desabou parcialmente, mas não houve relatos de vítimas no local. Segundo as autoridades, o temor ocorreu próximo à cidade de Dolores, a uma profundidade de 10 quilômetros, de acordo com o Instituto Geológico dos Estados Unidos. E olha só, mudando de assunto agora, o dinheiro, aliás, pode ser o melhor presente para quem está enfrentando dificuldades financeiras, né, Dani? Com certeza, Kleber. E no Líbano, país que vive uma crise profunda, essa ajudinha tem chegado em boa hora e bem decorada. Algumas pessoas têm presenteado as outras pessoas com buquês feitos com notas de dinheiro. Vamos conferir na reportagem. Com o país afundado na crise econômica desde outubro de 2019, os libaneses encontraram uma nova alternativa para presentear com a moeda local desvalorizada a mais de 90%. A empreendedora Tamar Ariri contou que os arranjos feitos com libras libanesas e dólares servem para as pessoas gastarem menos e também para ajudarem umas às outras. Eu pensei que flores talvez não funcionassem mais por causa dos preços dos arranjos naturais, que estão mais caros. Então desenvolvi uma coisa similar às flores. Com certeza não há substituto para as flores, mas talvez é melhor do que oferecer um buquê que pode custar até 2 milhões de libras libanesas. As pessoas podem dar dinheiro e ajudar o outro, seja no aniversário ou em outra ocasião. Ariri acredita ainda que a ideia possa estimular as pessoas a ter o seu próprio negócio. Atualmente, cerca de 80% da população libanesa vive abaixo da linha da pobreza. Já vou deixar uma dica aqui para o meu parceiro de bancada, que eu adoraria ganhar um buquê desse. Olha, ele vai ganhar só com notas de 100 ainda. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia mais uma vez. E não saia daí, porque às 10 horas eu volto com mais notícias para você. E eu volto às 11 horas e te espero. Até mais.